Queria que você estendesse suas mãos para cá, para que a gente possa orar por ele, abençoar a vida dele. Pai, obrigado, Senhor, pela disposição do coração do Rafa. Obrigado, Jesus, por tudo que ele tem feito em favor do teu reino. Ele tem sido um braço para nós aqui na igreja. E eu quero te pedir, Deus, usa a vida do teu filho de forma poderosa nessa manhã, Deus. Tira toda a ansiedade, tira, Senhor, tudo aquilo que vem dele e enche-o da tua presença, do teu Espírito Santo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor aí? Graça e paz. Você pode só abrir a sua Bíblia lá em Romanos? Romanos 12. Romanos 12. Romanos 12, 1. Antes de ler Romanos 12, 1, queria que você voltasse um versículo, lá do 11, 36. A gente vai começar nele. Pois todas as coisas vêm dele, existem por meio dele e são para ele. A ele seja toda a glória para sempre. Amém. Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus por causa de tudo que ele fez por vocês. Que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por enquanto a gente vai ler só até aqui, o versículo 2. E hoje nós vamos falar de duas coisas importantes que a gente precisa fazer. Nós precisamos de uma metamorfose subversiva na nossa vida. Difícil, né? Nós precisamos mudar. E essa metamorfose, para a gente entender o que é metamorfose, nada mais é do que uma transformação. Nós precisamos de uma transformação, mas uma transformação de impacto. A metamorfose nada mais é que uma transformação física, é uma transformação completa, é uma transformação radical de uma fase de vida para outra. A borboleta, quem conhece as borboletas? Elas passam por uma metamorfose. A gente aprende na escola. É o mais fácil que eu achei de biologia. Viu, Jéssica? Mas é uma transformação radical. E é isso que a gente vai entender hoje. E subversivo é a gente virar o sistema de cabeça para baixo, para ficar mais fácil de entender. É o efeito de trazer perturbação, e nesse caso perturbação para o mundo. Lá em Atos 17, 6, eu acho interessante esse versículo, essa parte, de que foram pessoas que eram subversivas. Olha o que falavam deles. Aqueles que têm causado transtornos no mundo, todo agora estão aqui, perturbando nossa cidade. Essa era a ação dos cristãos. Era isso que eles faziam. Eles traziam a subversão para o lugar. E é esse o convite que é feito para a gente hoje, de ter uma metamorfose subversiva. Só para você entender a primeira parte.
E para viver essa metamorfose, a gente tem algo belo, o Evangelho. Às vezes ele é muito complexo, às vezes ele é difícil de entender, é tantos pontos, tantos conceitos. Às vezes a gente lê os primeiros capítulos do livro de Romanos e a gente fala, não estou entendendo nada, mas o Evangelho é belo, o Evangelho é poderoso. Ele é a mensagem de boas notícias que Deus trouxe para nós. E quando a gente lê os 11 primeiros capítulos de Romanos, quando a gente ministrou alguns capítulos aqui, Paulo quis nos ensinar, nos fazer compreender que o Evangelho nada mais é do que a misericórdia de Deus sobre nós. De que nós éramos pecadores, indignos, nós éramos indesculpáveis, mas Ele tomou uma ação, o nosso Deus, de dar o seu Filho para morrer por nós, nos justificando pela fé e nos dando o Espírito Santo que habita em você e nos tornando filhos de Deus. Todas as vezes nós precisamos nos lembrar disso. Por isso, por 11 capítulos, Paulo falou sobre isso. E aí, aqui no versículo 12, ele começa com uma palavra. Portanto. Portanto, é a conclusão. Em consequência de vocês serem salvos, de eu ter enviado o meu Filho para vocês, de vocês passar de pecadores para filhos amados, de vocês ser justificados pela misericórdia que eu tenho derramado sobre a vida de vocês. Vocês precisam mudar a forma de viver. É isso que ele fala para nós. Portanto, visto que Deus é muito, muito misericordioso para com você, você precisa mudar a forma de viver. O portanto aqui indica que nós entregamos a Deus a nossa vida pelo fato de que a gente é justificado pela graça, pela fé e por causa de Cristo Jesus. Deus hoje quer nos direcionar a viver uma metamorfose. E não só uma simples metamorfose, mas essa metamorfose vai fazer com que o mundo vire de cabeça para baixo. E qual é a motivação de mudar o nosso estilo de vida? A única motivação, e essa motivação é suficiente para nós, é a graça de Deus. E quando a gente não entende essa graça, entende esse evangelho de maneira rasa, não compreende bem aquilo que Cristo fez na cruz por nós, a nossa motivação é completamente contrária. Nós fazemos as coisas, nós somos obedientes a Deus, a palavra, por medo. E Deus não quer que você obedeça a Ele por medo. Deus não quer que você mude a sua vida por medo. A obediência, você viver dia após dia com medo do nosso Deus, com medo de punição, isso é negativo. Isso não vai te levar a lugar nenhum. A obediência pela graça, por gratidão, ela vai fazer com que você cresça. A obediência baseada no medo, ter medo para obedecer, você vai viver sempre com problemas em relação ao arrependimento. Você vai viver sempre traçando uma linha, porque eu estou motivado pelo medo. Se eu pecar demais, eu atravessei e Deus vai me condenar. Se eu ficar aqui na linha, Deus vai ser bom comigo. E aí o arrependimento passa a ser um martírio. Eu vou deixar de fazer isso aqui, mas eu não quero. Mas está doendo, é ruim, é amargo. Nós não temos segurança para reconhecer que a gente está pecando. Eu só estou fazendo porque a palavra diz que não é para fazer, porque eu gosto. A obediência por medo, a gente só faz porque a gente teme uma represália dos céus, porque os céus vão se fechar. E a gente fica criando desculpas para fazer as coisas.
Se a gente obedecer ao Senhor só por medo, vai ser difícil suportar o sofrimento ou os problemas. Porque uma pessoa que vive no medo de Deus, sabe o que acontece? Ela fez alguma coisa, ou lá aconteceu alguma coisa lá no passado, ela fala, Deus está me dando troco. Está vindo aqui o inverno do Senhor. Qual que é aquele termo? A dor. Deus está colocando a dor sobre mim. Tem alguma coisa errada nesse evangelho. Ou, quando a gente obedece por medo, a gente, no inconsciente, pensa, não é justo isso que está acontecendo comigo. Eu sou tão bonzinho, eu sou tão legal, eu estou fazendo tudo nas regras, de acordo com a lei. E aí, o que entra? O desespero. Não, eu tenho que fazer, senão eu vou para o inferno. Ou a amargura. Eu faço, e sempre nada de bom acontece comigo. Deus não quer que aconteça a obediência nas nossas vidas. A motivação da mudança nas nossas vidas não pode ser pelo medo, mas tem que ser porque eu amo ao Senhor. Quando a gente lê aqui, Paulo diz, portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus por causa de tudo que Ele fez por vocês. Aqui está a chave porque a gente deve mudar. Por causa daquilo que Ele fez por mim. A mudança acontece porque eu olho para a minha vida e falo, olha quantas coisas que Deus tem feito pela minha vida. Olha a misericórdia de Deus, eu era tão encardido, eu fazia tanta besteira, eu erro e continuo errando, e Deus tem misericórdia de mim. Eu tenho que fazer alguma coisa, porque esse cara é bom demais para mim. Ele me ama tanto, eu pisando na bola tantas vezes, eu tenho que mudar de vida. A visão da misericórdia de Deus é o combustível para que essa mudança na sua vida passe a acontecer. Sem isso, sem esse desejo no nosso coração, sem entender realmente o que Deus fez para nós, ser santo vai ser só força de vontade. E a força de vontade, eu quero te dizer, a nossa força de vontade, normalmente quando a gente sai do batismo, nos primeiros dias, a gente sai numa empolgação, só que esse impulso, ele acaba. Só que se nós somos gratos, a gratidão, ela nunca acaba. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender, a obediência pelo medo é a motivação errada para você mudar. E por isso você precisa orar para ser liberto de todo medo. De todo medo de acessar o trono de Deus. E para a gente ser liberto do medo, ter a motivação certa, isso só é possível se você entender as boas novas, o evangelho. Por isso que nós batemos nessa tecla aqui. Você precisa entender aquilo que Cristo fez por nós. Por isso que Paulo escreveu Romanos do 1 ao 11. E às vezes a gente desiste de ler, mas nós precisamos entender. E aí você vai se dispor, por iniciativa própria, a obedecer em qualquer coisa que o Senhor disser, em qualquer área da sua vida você vai falar. Não, olha o que Ele fez por mim, eu tenho que obedecer. Não tem outro caminho, eu sou muito grato. Ele quer mudar essa área da minha vida, eu vou fazer. Por isso que Paulo, ele fala, eu suplico a vocês que entreguem o seu corpo. Por isso que Paulo faz um apelo. Entregue seu corpo a Deus por tudo que Ele fez. Esse apelo aqui é um desespero, é um chamamento falando, olha, tudo isso que eu contei para vocês, vocês foram justificados, salvos, Jesus derramou o sangue por vocês. Agora é a hora de vocês agirem. Agora é a hora de tomar uma ação, mudar a forma que você faz as coisas, romper
essa maneira de viver. E aí a primeira subversão que Deus nos chama, a primeira virada que Ele fala para a gente fazer é ser um sacrifício vivo e santo para que Deus, do tipo que Deus considera agradável. E esse sacrifício vivo é estar à disposição por inteiro. Quando a gente pensa em sacrifício, a gente pensa em algo que está morto. E aí entregou o sacrifício uma vez, pronto, acabou. E aí Paulo vai num ponto a mais. Ele fala, vocês precisam ser um sacrifício vivo e santo. Vivo tem a ver com constância. Você precisa se sacrificar a Deus quando? Todos os dias. E não só todos os dias, em todas as áreas, em todos os momentos. É fácil? É fácil? Não, não é fácil. Mas Deus está nos chamando para fazer. E aí ele fala, tem outras versões que fala que entreguem, a versão está certa aqui, entreguem seu corpo a Deus. Às vezes nós queremos entregar a Deus só o coração. Só que Deus ele quer que a gente entregue tudo, inclusive o nosso corpo ao Senhor. Quando a gente olha a nossa sociedade, ela idolatra o corpo. E é algo que é difícil para a gente entregar. Olhe as academias de ginásticas. Elas estão lotadas. Eu estava passando hoje na Hageb, lá no comecinho, está abrindo uma academia, está falando que é a academia de alto nível, a primeira academia de alto nível da Hageb. A gente gasta rios de dinheiro com cosméticos. Eu até pesquisei. A indústria de cosméticos, ela lucrou 335 bilhões de dólares no mundo. No Brasil, foram 173 bilhões de reais. Nós gastamos, se for dividir entre todos os brasileiros, entre 150 a 350 reais por mês, por pessoa, por brasileiro que existe. Então, nós valorizamos o corpo. Hoje a gente vai lá no dermatologista. Não tem dermatologista que não trate de estética. Você vai no dentista, não tem um dentista que não cuide de estética, do corpo, da cultura do corpo. Isso todo é ruim? Não é ruim. Mas, por muitas vezes a gente quer agradar ao eu. Idolatrar ao eu, com a desculpa da saúde. Não, que eu quero que a minha perna fique, torneada. Para todo mundo ver, para todo mundo olhar. Não, que o meu braço, quando eu fizer não sei o quê, nem sei fazer as poses. Quero que todo mundo veja, todo mundo olhe. E aí a gente quer entregar apenas o nosso coração para Deus, mas o meu corpinho lindo, não, é para as pessoas verem o quanto eu sou belo. E aí o corpo permanece sobre o nosso controle, para agradar a si mesmo e não a Deus. A palavra de Deus nos ensina a não cultuar o corpo, mas cultuar a Deus por intermédio do corpo. Por que a gente precisa cultuar a Deus pelo nosso corpo? Porque é o nosso corpo que comete maldades. Lá em Romanos, se eu não me engano, 3, os atos dos nossos... Paulo mostra que os atos do nosso corpo, que faz as coisas da natureza humana. É a língua que mente. Onde ela está? Está no corpo. É a boca que amaldiçoa. Ela está no corpo. É as mãos que se apressam a derramar sangue. É os olhos que se fecham para a injustiça. É os braços que não querem abraçar e se solidarizar com as pessoas. São ação do nosso corpo. Por isso que Paulo está falando aqui para nós. Entreguem seu corpo a Deus.
A vida cristã ela precisa ser uma entrega diária da nossa vida, do nosso coração, sim, mas também do nosso corpo. Um corpo que é motivado por uma visão de misericórdia a Deus, um corpo que se coloca aos pés da cruz e que vê Cristo morrendo por nós dia após dia. Nenhum culto é agradável a Deus quando é unicamente interior, só emoção, só, eu me deitei aqui e fiquei 1 hora deitado, estirado no chão. Estou mostrando o meu corpo, estou entregando meu corpo a Deus, me derramando no chão. Esses momentos interiores, abstratos, eles são importantes, mas a nossa adoração ela tem que ter ação, atos concretos, manifestados pelo nosso corpo. Essa segunda parte de Romanos é isso. Vocês ouviram tudo. O sobrenatural é importante, mas vocês precisam ter atos de serviço, manifestados pelo corpo de vocês. Logo, se você quer romper o padrão, o molde, esse é o subtítulo da nossa ministração, o molde desse mundo, que o mundo exige de nós, a atitude número 1 que você precisa tomar é ser um sacrifício vivo para Deus. O sacrifício ele não faz a sua vontade. Se sacrificar é algo que custa alguma coisa de nós. E não é um sacrifício parcial, mas total para Deus. Caso você esteja se entregando para Deus, só uma parte da sua vida, só um pouco, ou por medo, você não está raciocinando bem. Você está pancada da cabeça. Você não está entregando a Deus, outras versões diz, um culto racional ao Senhor. Você não está olhando para o que Jesus fez. Se o que Jesus fez por você, a morte na cruz, o derramar do sangue dele, não está te levando a fazer a vontade dele, você precisa se fazer uma pergunta. Eu realmente entendi o Evangelho? Se tudo isso é verdade, que Deus fez por nós, como que deveria ser a nossa vida? Se eu tenho que ser um sacrifício santo ao Senhor, de que forma tem que ser a minha vida? Pense aí. Deus está nos chamando a uma adoração, não só de coração, mas o nosso corpo, a nossa alma, a nossa mente. A adoração verdadeira, ela não é só um ritual. Não é só 2 horas e meia no domingo. Não é só cercada de emoção, mas ela envolve a mente. A adoração ao Senhor, ela envolve a inteligência. Adorar ao Senhor é lógico, é racional, porque é a resposta de tudo aquilo que Deus fez. Paulo está expondo isso aos romanos, está chamando os romanos a algo, e ele está chamando eu e você também a algo. E esse algo é uma mudança radical da nossa forma de viver. É uma ruptura completa ao padrão normal de vida. Ele está falando, vocês precisam alterar a forma com que você vive. E aí ele prossegue lá. Vamos ler de novo o versículo 2 de Romanos 12. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, Paulo diz, não imitem o comportamento deste mundo. Quando a gente pega a raiz desse texto original, ele não foi tão leve assim. Ele disse, se a gente pegar e traduzir fielmente o original, parem de se amoldar ao sistema deste mundo. Se a gente for colocar
no nosso linguajar de hoje, não entrem nas modinhas deste século. Não entre nas modinhas do ano de 2025. O crente, o cristão, aquele que acredita no evangelho não deve se conformar com o mundo. Por quê? Porque a forma do mundo, o formato do mundo, muda todo dia. O errado ontem é certo hoje. Falando de moda, de um estilo de roupa hoje, que é sensação hoje, muda o ano, passa 2, 3 anos, já não é. Uma tendência em casa, um exemplo. Nossa, painel ripado, lindo, maravilhoso. Você colocou 2 anos, o que você tem que fazer? Trocar. Ah, o sofá lá, como que é o nome do sofá lá que estende lá? Retrátil. Hoje é brega, é de pobre. Mas antes era lindo, maravilhoso. Vocês ficam indignados? É verdade, gente. É verdade. Hoje falam que é de pobre, que é brega. Um monte de coisa vai mudando, então o mundo muda. Não só nesse sentido. Coisas que antes eram toleradas no passado, hoje não são mais toleradas. O que é repudiado ontem, hoje é aplaudido. Uma pessoa era idolatrada, hoje já estão tacando, no outro dia já estão tacando pedra. Então, o mundo, ele muda a forma dele todo dia. A palavra de Deus ela é eterna, a forma de Deus ela é eterna, é essa que a gente deve seguir. Se a gente segue o modelo do mundo, ele se torna obsoleto. Mas o modelo de Jesus, ele é eterno, é esse que eu preciso perseguir, é esse que a gente deve colocar nas nossas vidas. Peguei uma frase, eu esqueci de anotar de quem é a frase, não devemos ser como camaleão, que assume as cores daquilo que o cerca. Nós precisamos ser diferentes nos lugares que a gente está. Outra frase aqui, de J.B. Phillips. Não permita que o mundo os esprema para dentro do seu próprio molde, mas deixem que Deus remodele as mentes de vocês a partir de dentro. É por isso que a gente precisa de uma metamorfose subversiva. Ser subversivo é minar uma ordem estabelecida, é sabotar silenciosamente um sistema, é contestar a lógica dominante por dentro. A gente está aqui dentro do mundo, mas a gente vai sabotar o mundo com a palavra do Senhor Jesus, com o Evangelho. E como? Com a nossa forma de viver, respondendo diferente diante de uma crise, respondendo diferente de uma situação, enquanto o mundo está falando uma coisa, a gente está olhando a palavra de Deus e dizendo outra. O Evangelho é colocar o Senhor no mundo. A palavra, ela está nos chamando a fazer o contrário do que os outros fazem. O mundo tem uma forma, e uma forma poderosa, de nos pressionar a pensar, sentir e agir segundo os seus padrões. Hoje, muitas vezes, sabe o que a gente quer fazer? Colocar a palavra de Deus dentro do molde do mundo. A gente quer adaptar as coisas. A gente quer colocar um jeitinho de que o que Deus falou, como que eu posso colocar nas questões desse século? Como que eu posso atualizar a Bíblia? De acordo com o meu entendimento. De acordo com o que estão ditando hoje, porque o mundo muda, porque a gente está se atualizando. O mundo quer ditar como você namora, como você se relaciona. O mundo quer ditar o que você veste, o que você assiste. O mundo quer ditar como a igreja deve ser. E às vezes a gente traz esse molde para a igreja, para as nossas famílias. E Deus está falando o contrário.
Deus está falando, não entre nos esquemas. Paulo usa justamente essa palavra aqui, esquema. Em grego, claro, que foi o que ele escreveu. Mas recuse o molde, os esqueminhas do mundo e seja santo. Deus chamou você para ser santo. E para ser santo, você precisa de uma metamorfose. A gente gosta muito da segunda parte aqui do versículo 2 que fala: a fim de que experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Só que para a gente fazer isso, Deus ele não quer viver isso, aliás, ele não quer pequenos ajustes. Eu vou ajustar esse detalhe, e aí Deus tem paciência comigo, né? Ele não quer isso. Mas ele quer uma mudança de forma, de maneira radical. E isso que é a metamorfose, que acontece no nosso coração, sim, mas ela acontece no nosso intelecto. Deus quer que mude a nossa forma de pensar, para que, sim, tudo aquilo que Deus já está fazendo, e tudo aquilo que Deus está fazendo é bom, você consiga ver. Se eu não mudo a minha forma de pensar, tudo é ruim. Árvore de Natal na igreja. Isso é pagão. O que vocês estão fazendo? Está tudo errado. Mas, quando nós mudamos a nossa maneira de pensar, a gente pode experimentar a agradável e perfeita vontade de Deus. Nós somos chamados para ser uma contracultura. Nós vivemos dentro do sistema, vivemos aqui no mundo, mas nós operamos com o sistema operacional do reino de Deus. É como se você tivesse, vou até falar o contrário, né? Tivesse um iPhone e dentro do iPhone tivesse um Android funcionando. Você vive completamente diferente. Você vai contra a cultura. Se o mundo controla a forma de você pensar, nós vamos viver conformado. É assim mesmo. Só que se Deus controla a nossa maneira de pensar, nós somos transformados e vamos transformar o ambiente que nós estamos. Você pode olhar a situação e falar, não há esperança. Você pode olhar por um lugar, sei lá, para a sua rua e falar, nossa, a minha rua não tem jeito. Vai ser sempre assim. E se conforma. Mas se Deus controla a sua maneira de pensar, você vai falar, há esperança de transformação, há esperança para esse homem, há esperança para essa mulher, há esperança para mim. Se Deus me transformou, Ele pode transformar. A gente precisa que essa metamorfose, essa transformação, não fique só na nossa cabeça. Uma mente transformada, ela subverte, ela é radical, ela vira as coisas de cabeça para baixo. Deus quer que você vire as coisas de cabeça para baixo. E a começar da sua vida. E aí, ele coloca para nós, Paulo, 3 áreas cruciais para ser transformados, para ser subversivo na nossa vida. E aí eu quero continuar lendo com você Romanos 12, agora o versículo 3. Vou ler com você do 3 ao 8. Com base na graça que recebi, dou a cada um de vocês a seguinte advertência: não se considerem melhores do que realmente são. Antes, sejam honestos em sua autoavaliação, medindo-se de acordo com a fé que Deus nos deu. Da mesma forma que nosso corpo tem vários membros, e cada membro uma função específica, assim é também com o corpo de Cristo. Somos membros diferentes do mesmo corpo, e todos pertencemos uns aos outros. Deus, em sua graça, nos concedeu diferentes dons. Portanto, se você tiver a capacidade de profetizar, faça-o de acordo com a proporção de que recebeu. Se tiver o dom de servir, sirva com dedicação. Se for mestre, ensine bem. Se seu dom consiste em encorajar pessoas, encorajem.
encoraje-as. Se for o dom de contribuir, dê com generosidade. Se for o de exercer liderança, lidere de forma responsável. E se for o de demonstrar misericórdia, pratique com alegria. A primeira subversão, primeira revolução que você precisa fazer é a revolução no seu ego. Paulo diz para nós não termos mania de grandeza, mas para nós termos equilíbrio. Nem para um lado, nem para o outro. Nem eu sou maravilhoso, eu sou super, mas também, eu sou um lixo. Ninguém me ama. Nenhum nem outro. Equilíbrio. O molde do mundo diz, você é o centro do universo. O sistema grita, promova a si mesmo, seja o protagonista, você se basta. Tem a cultura do self espiritual. E aí, o resultado disso é competição, é inveja, é solidão. Às vezes a gente quer se mostrar, até aqui na igreja, nossa, olha o tanto que ele ora, olha o tempo que... E a gente gosta disso, de ouvir isso, mas no nosso fechado tem uma coisa errada. Por isso que Paulo ele nos dá essa advertência. A mente renovada, ela entende que eu não sou o todo. Eu sou apenas uma parte do corpo. Paulo, ele usa a imagem do corpo. Um olho sozinho, num prato, ele é uma monstruosidade. Mas um olho dentro do corpo é algo normal. Um olho no corpo é uma maravilha. A humildade, ela não é pensar em si mesmo. Aliás, a humildade não é pensar menos de si. É pensar menos em si. E aí, quando a gente ajusta a forma que nós nos vemos, nós conseguimos ajustar o evangelho que a gente crê. Ser subversivo é reconhecer que nós precisamos uns dos outros. Paulo ele começa aqui com as ações. Por causa da graça de Deus, você começa a entender que você não é sozinho, que você precisa do outro e que eu distribuí dons da profecia, dons do serviço, do ensino, da contribuição e entre outros, para mostrar que ninguém tem todos e que ninguém é autossuficiente. O cristão transformado, ele não compete por palco. Ele serve com alegria, porque entende seu lugar no corpo. E o cristão transformado também não se diminui a ponto. Não, eu não sei fazer nada. Eu vou ficar aqui no meu cantinho. E aí eu tenho um alerta para te dizer. Aqui na Comunidade da Graça ninguém fica no cantinho. Eu sempre fico maquinando. Quem que eu posso desafiar? Quem que eu posso chamar? Sempre fico tramando. O povo fala que eu fico tramando. A Aline fica falando, Rafael, você vai ver. A Iraci vai te pegar. E aí eu sempre estou olhando para a carinha de vocês que chegou, o que vocês podem fazer? O que eu posso falar para o pastor? Pastor, isso daqui eu acho que é bom nisso. Por quê? Porque Deus distribuiu dons. E todos nós temos um lugar para servir ao Senhor com alegria. Nossos dons não é para o nosso ego, é para glorificar a Cristo. Não é para parecer ainda mais, mas é para ser utilizado. Então, se você tem o dom de ensinar, você pode discipular as crianças. Se você sabe fazer algo bem, e tem algo bom que você sabe fazer, se ofereça e faça com alegria. Os dons, eles não são medalhas de honra para você guardar, para você mostrar lá, igual a Rafaela colocou a foto lá no grupo dela, ela com as medalhas dela de corredora, de esportista. Não. Os dons são ferramentas de trabalho. Os dons que você tem são ferramentas de trabalho. Então, a primeira revolução é na nossa forma de ver quem nós somos e na nossa forma de servir. Você tem algo bom aí, que você pode servir ao próximo. A segunda subversão é da hipocrisia. Paulo,
lá no versículo 9, em outras versões, ele fala: o amor seja não fingido. Ele usa uma palavra lá em grego que é anipócritos. Não vivam com máscara de ator. Ninguém foi chamado para ser ator. Qual que é o molde do mundo? Finja até conseguir. Seja falso. O sistema nos ensina a amar por interesse, a sorrir só para foto. Tem um videozinho que fica passando, acho que é do Lucas Luco, sei lá quem, acho que é um cantor aí, que aí ele tá gravando só para colocar na internet. Aí ele sorri, aí termina, ele já fecha a cara. Esse é o mundo. Sorrir só para foto, falar mal pelas costas, a tratar bem só quem pode nos dar algo em troca. Sabe como chama isso? Amor de plástico. E aí a pergunta que vai: como nós podemos amar pessoas desagradáveis? Como nós podemos amar pessoas das quais a gente não gosta e ainda assim agir sem fingimento? Só o Espírito Santo. Só entendendo o Evangelho. A solução oferecida pelo Evangelho, ela é simples, mas não é fácil. O cristão pratica o amor. Enquanto se arrepende, ele abranda o coração. Por quê? Porque ele se recorda do sacrifício de Cristo. Ele se recorda: nossa, quanta pisada de bola eu dou com Jesus. Quanta pisada de bola que eu dou com Jesus. Então, se eu dou tanta pisada de bola com Jesus, as pessoas podem pisar a bola comigo e eu continuar a amar elas. É isso que Jesus está falando para a gente. Fácil? Não. Difícil. Estou quase batendo minha cabeça aqui. De tão difícil que é de fazer. Mas o Espírito Santo, ele proporciona isso para nós. Quem não compreende o Evangelho não consegue fazer isso. Então a gente precisa falar: Senhor Jesus, abre a minha mente para que entre na minha cabeça e eu entenda esse Evangelho aí. Para que eu possa viver dessa forma. Para que eu possa entender o sacrifício. O Evangelho, ele muda a lógica do mundo, que é baseado em interesse, em aparência, em troca de favores. E aí a gente passa a ter um amor autêntico, a generosidade sem esperar com recompensa. Semana passada a gente falou disso, e aí foi a mensagem do GCM esses dias, e o final do meu GCM essa semana polemizou essa questão aqui. Da generosidade sem esperar recompensa. De dar sem esperar nada em troca. De entregar algo para alguém sem falar: nossa, o que será que ele vai fazer com isso que eu estou dando? É isso que Deus nos chama. A renovação da mente, ela nos ajuda a cultivar relacionamentos marcados pelo serviço, pela paciência. Muita paciência. Lá na minha casa tem que ter muita paciência. Porque falam que eu faço muita bagunça quando eu cozinho. Que eu faço muita bagunça, que eu deixo as coisas jogadas nos lugares. Então tem que ser um amor com paciência, com muita paciência. O casamento é isso, um amor com muita paciência. E as nossas relações têm que ser com paciência. E com alegria no Senhor Jesus. O amor cristão, ele é sincero. Paulo diz para nós: apeguem-se ao bem. Apeguem-se, a gente pode trocar. Fiquem colados ao bem. Sede fervorosos no espírito. A palavra que Paulo usa aqui no grego é zeu. Ferver. Fervam no espírito. O cristão subversivo, ele não é morno. Ele ama com intensidade. Como que você trata os seus irmãos? A igreja, ela não é um clube social, não é uma empresa, mas ela é uma família. Paulo, ele fala aqui no versículo 10, também lá no grego, a tradução é amor de família. Tenha amor de família. Amem-se. Se a gente fosse traduzir aqui exatamente como foi escrito, amem-se com amor de família. Ser subversivo é honrar o outro mais do que a si mesmo.
é socorrer o santo em necessidade, é jogar a máscara de ator no lixo e ser real, é cultivar relacionamentos profundos, com fervor espiritual e alegria. Até aqui está tudo muito bem, porque é amar quem está do nosso lado, é amar os nossos irmãos. Só que aí, esse não imitar o comportamento do mundo vai além. E aí vai o segundo ponto, a subversão diante do mal e dos inimigos. Aí sim é desafio. Aqui está o maior desafio da renovação da mente. A mente renovada, ela não retribui o mal com o mal. Ela não busca a vingança, mas ela escolhe abençoar e vencer o mal com o bem. E aí é o nível mais difícil. Por isso que Paulo deixou aqui para o final do capítulo, porque é o mais difícil. Aí eu vou ler com você o que Paulo fala para a gente fazer. A partir do versículo 12. Deixa eu ver se é o 12 mesmo. Romanos 12. Isso. Abençoem. Não, é o 14, desculpa. Abençoem aqueles que os perseguem. Não os amaldiçoem, mas orem para que Deus os abençoe. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Vivam em harmonia uns com os outros. Não sejam orgulhosos, mas tenham amizade com gente de condição humilde. E não pensem que sabem tudo. Nunca, olha aqui a ressalta que Paulo faz. Nunca paguem o mal com o mal. Pensem sempre em fazer o que é melhor aos olhos de todos. No que depender de vocês, vivam em paz com todos. Amados, nunca se vinguem. Deixem que a ira de Deus se encarreguem disso. Pois assim dizem as Escrituras: a vingança cabe a mim, e eu lhes darei o troco, diz o Senhor. Pelo contrário, se seu inimigo estiver com fome, dê-lhe de comer. Se estiver com sede, dê-lhe de beber. Ao fazer isso, amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não deixem que o mal os vençam, mas vençam o mal praticando o bem. Deus inverteu toda a lógica aqui. A gente gosta de uma vingança. A gente espera na série o momento da vingança. Você não espera com... Nossa, qual vai ser o momento que vai acontecer a virada de jogo? Só que a solução do Senhor é completamente contrária. Paulo aqui, ele mostra que a renovação da mente, ela transforma, inspirado pelo Espírito Santo, para o amor aos nossos inimigos. O molde do mundo que a gente precisa quebrar diz assim: se você bateu, vai levar. O molde do mundo, não, eu não levo desaforo para casa. O molde do mundo é mais um CPF cancelado. Já ouviu essa frase? Esse é o molde do mundo. O molde do mundo é cancelamento, a vingança, o troco. A lógica é: se você me fere, eu tenho o direito de te destruir. Você me deu o direito. E aí, só que quando a gente faz isso, a palavra de Deus diz que retribuir o mal com o mal é perder a batalha contra o mal. Quando eu retribuo o mal com o mal, eu perdi a batalha contra o mal. A única forma de vencer o mal é fazendo o bem. Fazendo bem a quem? A pessoa que te feriu e te prejudicou. Então, traduzindo aqui o que Paulo diz para nós, se você odeia alguém que te prejudicou, esse alguém venceu. A única forma de derrotar o mal é perdoar e amar a pessoa.
É isso que a palavra de Deus está nos falando. Mas como alguém consegue viver desse modo em relação aos amigos e aos inimigos? Só entendendo e tendo consciência diariamente sobre o que Deus fez por nós. Ou seja, entendendo o Evangelho. É a única forma de viver isso. É compreendendo, é tendo todas as vezes, para a gente viver isso, tem que passar todas as vezes o filme A Paixão de Cristo na nossa mente. Se lembrar lá de Cristo sendo açoitado, sendo derramado, aí eu falo, não, eu vou amar aqui. Então a gente tem que falar, Senhor, traz a memória, aquela cena, toda vez. Toda vez que eu quiser tratar o mal com o mal, eu preciso lembrar do Evangelho. O Evangelho nos lembra o quanto Deus foi e é paciente conosco. Deus é paciente com você? Olha as coisas que você faz. Ele é paciente? Muito ou pouco? Muito, 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 né? Então, lamento te informar. Você vai ter que ser paciente com seus inimigos. O Evangelho nos capacita a praticar atos de amor, mesmo quando a gente não sente vontade de amar. A gente vai lá e faz. Continuando aqui, Paulo diz lá, amados, nunca se vinguem, deixem que a ira de Deus se encarregue disso. Pois assim dizem as Escrituras, a vingança cabe a mim e eu lhes darei o troco. O Evangelho, ele nos conta que há um juiz. E aí, por isso que a gente tem que colocar as situações de injustiça diante do Senhor. Porque ele é digno de confiança para ajustar todas as coisas. Ele fala que a vingança cabe a mim e eu lhes darei o troco. Nós não precisamos acertar as contas. Alguém que se importa conosco e com o mundo se certificará de que haja a mais rigorosa justiça. Deus, ele vai fazer a justiça no tempo dele, da forma dele. A única coisa que ele pede para nós é, no que depender de vocês, vivam em paz com todos. É isso que ele pede. O Evangelho nos promete justiça. E nos lembra que não somos nós que vamos praticar a justiça. É Ele. A gente falou disso a semana passada. Irmãos, viver desse modo não é fácil. É literalmente um sacrifício vivo. Só que é necessário a gente quebrar o molde desse mundo. O molde atual do mundo diz, veja o que é melhor para você. Mas quando a gente passa pela metamorfose, quando nós viramos as borboletas do Senhor Jesus, nós passamos a pensar nos outros. Nós passamos a nos sacrificar. O mundo ele não consegue, ele não vai entender nunca isso. O mundo nunca vai entender o Evangelho. Nunca vai entender essa forma radical de viver. Sempre vai ser estranho. Alguns vão achar estranhos e vai ser legal que eles vão querer conhecer mais. A única forma da gente alcançar as pessoas é sendo os estranhos. Tem um livro ali na livraria que chama isso, Os Estranhos. Ser os estranhos. Pois o mundo ele não compreende as boas notícias que a gente tem. Mas nós entendemos o amor sacrificial de Jesus. E que ele fez e que ele foi morto a fim de nos amar. Diante disso, nós devemos viver como ele viveu e amar como ele amou. Se o nosso modo de amar os outros nos custa, se é difícil mesmo, nós começamos a conhecer e a entender o que é o amor de Cristo, que custa alguma coisa. Hoje, você tem uma escolha. Você pode tentar continuar se encaixando no mundo e tentando encaixar o Evangelho no mundo. E sabe o que o mundo quer fazer com você? Ele só quer te deformar. Deformar as relações,
deformar a maneira de você se relacionar, deformar o seu casamento, o relacionamento com seus filhos, o seu futuro namoro. O mundo quer que você obedeça ao Senhor Jesus com medo, que você viva com aparências, que você reaja com vingança, mas você pode mudar, você pode ser subversivo. Você pode olhar para a misericórdia de Deus na cruz e deixar que essa visão ferva no seu coração e você possa viver a metamorfose de Deus. E se você tem coragem de viver essa transformação, eu queria te convidar a você ficar de pé e ser moldado pelo Senhor Jesus. Queria que você fechasse os seus olhos aí, se conectasse com Deus, focando em tudo aquilo que a gente ouviu. Comece falando, Senhor Jesus, eu quero ter coragem de ser transformado pela Tua palavra. Eu quero ter coragem de ser realmente esse sacrifício vivo, ser aquele que vai revolucionar esse mundo, virar a mesa, porque eu entendi que o Senhor se derramou na cruz por mim. E eu quero, Senhor, quebrar todos os meus conceitos. Quero quebrar todos os valores que eu tenho. Fale com o Senhor Jesus as áreas que você precisa mudar. Fale para o Senhor Jesus que você quer ser um novo vaso. Que você quer ser totalmente quebrado por Ele, para que Ele possa moldar, colocar o molde do céu. Para que você possa experimentar a boa, perfeita e agradável obra do Senhor. Pai, nós não queremos imitar o comportamento deste mundo. Nós fomos chamados hoje por causa do derramar do Senhor na cruz. Por causa das boas notícias, nós fomos chamados para sacudir este mundo. E a única forma de viver isso é sendo um sacrifício vivo, para que a nossa mente possa ser renovada. Diga para o Senhor, Senhor, dá-me um coração e uma mente igual à sua. Dá-me uma mente como a de Cristo. Troca a minha forma de pensar. Troca a minha forma de agir. Senhor, eu preciso de Ti. Eu dependo de Ti. Para viver desta forma, abre a minha mente para que eu possa entender o Evangelho, que eu possa entender que o Senhor é um Deus misericordioso, um Deus paciente. Pai, eu creio que o Senhor está chamando o seu povo, a sua igreja para ação, para agir com os dons, agir amando os irmãos, agir não derramando neste mundo mais vingança. Pai, que o Teu amor nos leve a amar até os nossos inimigos. Como é difícil isso, Senhor. Mas o Teu amor é capaz de gerar em nós esse desejo, essa ação de amar os nossos inimigos, de servir aqueles que nos ferem. Que o Teu amor flua nas nossas vidas, para que nós possamos fluir sobre as outras vidas, fluir sobre as pessoas. Nós confessamos, Senhor Jesus, que nada disso é fácil. Mas nós queremos pedir porque a Tua palavra nos proporcione isso. Que haja entendimento do Teu Evangelho, que o Espírito Santo que habita no nosso coração possa dominar a nossa mente, dominar as nossas mãos, os nossos olhos, os nossos ouvidos, para que nós possamos, a partir de hoje, por causa daquilo que o Senhor fez, praticar atos de amor, atitudes de amor para subverter este mundo. Nós fomos chamados para transformar. Nós estamos sendo transformados para transformar. A renovação da nossa mente é o caminho, Jesus.
para experimentar, para ver a boa, perfeita e agradável obra que o Senhor tem a fazer sobre as nossas vidas, sobre esta igreja, em nome de Jesus.